Graça e paz, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos. Vamos dar início a mais uma gravação, mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre um assunto de suma importância, principalmente com a questão do crescimento do feminismo, por causa do crescimento do feminismo, até mesmo dentro das congregações. Às vezes, podemos aderir a um pensamento feminista sem perceber que nós estamos lutando contra as Sagradas Escrituras. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês textos da Bíblia para poder sustentar esta pregação e mostrar também como os valores têm sido distorcidos. Outra questão, se você tem a sua Bíblia e abre ela, acompanha. Se você tiver um dicionário grego, aí hebraico, usa também para você ver se eu estou falando a verdade, ou se eu estou mentindo, tá bom? Então fica atento aí, fica ligado e vamos observar aqui. O texto por base que nós temos hoje é o texto de Provérbios, capítulo de número 31. Nós vamos dar início no versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é muito maior do que o de finas joias, ou de rubis, né? Perdão. Quem assiste os meus vídeos sabe que eu tenho muita alergia por causa dessas espuminhas que tem aqui. Versículo 11. O coração de seu marido confia nela e ela não lhe faltará nada. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias de sua vida. Tem outros versículos aqui que vão falar a respeito dela também, né? Mas vamos nos atentar aqui por enquanto e eu vou deixar outra tela aberta aqui com outros versículos para a gente poder acompanhar. O que nós vamos observar aqui? Primeiro, existe um padrão bíblico para a mulher e existe um padrão bíblico para o homem. Existe um padrão bíblico para a esposa, existe um padrão bíblico para o marido. Existe um padrão bíblico para as crianças. O pai e a mãe têm que ensinar as crianças. Então, nós temos aí padrões. O que nós vamos tratar aqui? Hoje, neste vídeo, nós vamos estudar um pouco sobre o padrão para a esposa, para a mulher. E aqui não se trata da esposa de um obreiro somente. Aqui é toda a mulher cristã, a mulher virtuosa. Eu não vou me atentar aqui a tratar o marido. Eu vou gravar outro vídeo falando também sobre o marido. Falando as obrigações e o padrão de um marido cristão, um marido bíblico, que tem aí as suas obrigações e infelizmente, os maridos cristãos estão deixando muito a desejar também. Vamos lá. Primeiro, o texto vai fazer uma pergunta. Quem é que pode achar esta mulher virtuosa? Quem pode achar? Está falando aqui de um tipo de pessoa, uma qualidade de pessoa que não é fácil de encontrar. Uma qualidade de pessoa que não se acha todos os dias, não se encontra por aí. Está falando de um tipo de pessoa diferente, ímpar. Alguma pessoa que nós não estamos acostumados a encontrar todos os dias. Por quê? Senão não iria dizer ou comparar essa mulher com uma pedra preciosa. Existem textos que vai dizer, né, tem um outro texto aqui, ó, diz assim, ó, outra tradução. O seu valor muito excede o de rubis. O texto que nós fizemos a leitura fala sobre finas joias.
Ou seja, para se encontrar rubis, diamantes, ouro, todas essas coisas, a pessoa tem que garimpar, ele tem que buscar, ele tem que procurar. Então não se encontra por aí, não é fácil assim de se achar. Ninguém sai pela rua e anda tropeçando por aí em pepitas de ouro e pedras preciosas. Então o que, que nós observamos? Essa mulher bíblica, que essa mulher cristã, ela é extremamente valiosa e é extremamente rara. É uma mulher a qual os homens têm dificuldade para encontrar. A Bíblia vai falar que essa esposa aqui, o coração do marido dela, versículo 11, confia nela. O coração do seu marido confia nela, ou seja, o coração do marido está entregue a ela. O coração do marido está nas mãos dela. Ele entregou completamente o coração. Ele confia piamente em sua esposa. Por quê? Porque o versículo seguinte vai dizer que ela lhe faz bem. Ela não lhe faz mal. Ela faz bem todos os dias da sua vida. Essa convivência com essa mulher, ela traz benefício para o marido. Ela abençoa o marido. Ela preza pela saúde psicológica, pela saúde emocional do marido. Ela se preocupa com o marido. Ou seja, é uma mulher que a mente dela está focada em fazer o bem ao seu marido. A Bíblia vai mostrar também aqui os atributos dela em questão de seu lar. As suas atribuições ali dentro do lar, ela é extremamente competente. Ela distribui o trabalho. Ela trabalha. Ela vai. Ela vem. Ela exerce ali as suas atribuições dentro do lar. A Bíblia diz, ela busca lã e linho e com dedicação trabalha de bom grado com as mãos. Ela não é uma mulher preguiçosa. Ela cuida, ela zela, ela preza pelo cuidado, pela limpeza dentro do seu lar. É uma mulher que tem ali, então, as suas responsabilidades dentro de casa. E eu não estou falando aqui que a esposa, que a mulher casada, a mulher após se casar, ela não pode trabalhar fora. Não estou falando isso. A Bíblia nunca tirou essa liberdade da mulher. Não. A Bíblia vai falar aqui, ó. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ou seja, um navio mercante ele vai buscar, e depois ele vai trazer. Ele vai transportar de um lugar para o outro. Então é uma pessoa, irmãos, que não tem preguiça. É uma mulher que também podemos conjecturar, né, trazer para nossos dias. Ela sai para trabalhar, também volta, ó, de longe traz o seu pão. Não precisa ser especificamente uma dona de casa, porque tem mulheres que, pela necessidade, né, às vezes o marido não tem condições, ele não consegue, o seu trabalho, o seu ofício, ele não consegue um valor suficiente para manter a casa, e a mulher faz isso aqui, ó, ela é como um navio mercante. Ela vai para cima para poder auxiliar, para ajudar o marido, sentindo as dores do marido ali. O marido, irmãos, ele é o provedor da casa. Ele é o responsável pela administração do lar. E eu vou falar isso em outro vídeo. Porém, a mulher está aqui, ó, auxiliando. A Bíblia diz que Deus fez para Adão uma auxiliadora, uma ajudante, alguém que estivesse ao lado. Auxiliadora significa isso. Idônea. Idoneidade ali, trazendo para o termo bíblico no hebraico, significa alguém apto, capaz,
competente. Ou seja, Deus criou a mulher para ser auxiliar, ajudadora do homem. Essa mulher aqui, ela é competente. A mulher de Provérbios, capítulo 31. É uma mulher que realmente ela é responsável. Ela tem as suas responsabilidades, ela é responsável. Então nós temos aqui um texto que vai falar de uma mulher. Mas nós temos outros textos na Bíblia que vão também apresentar as obrigações da mulher, da esposa, né? Por exemplo, tem texto na Bíblia que vai dizer que a mulher mais nova, ela deve aprender com a mais velha, ou seja, a mais velha, a mais experiente, aquela que já está casada há mais tempo, né? Ela deve ensinar a mais nova. Ela vai ensinar a mais nova a amar o marido, a cuidar da sua casa, dos seus filhos. Isso é bíblico, isso está na Bíblia, né? Nós temos outros textos que vão falar também a respeito da sujeição da mulher ao marido. Eu não quero aqui de maneira nenhuma trazer um tipo de ensinamento onde as mulheres vão se sentir oprimidas, humilhadas ou maltratadas. A Bíblia fala do valor da mulher. A Bíblia vai mostrar que a mulher, ela tem o seu valor. A mulher, ela tem ali então as suas responsabilidades no corpo de Cristo também. A mulher tem o seu valor. Isso aí eu sei, né? Eu não quero de maneira nenhuma menosprezar aqui as irmãs. Mas eu sei, irmãs, que muitas de vocês às vezes reclamam do casamento, sofrem e não sabem por quê. Às vezes estão agindo mal, contra as escrituras, e acabam trazendo um certo transtorno. Eu não estou tirando aqui a responsabilidade dos maridos também. Mas a Bíblia fala como a mulher, a esposa, vai ganhar o marido descrente. Às vezes tem aquele marido que ele frequenta a igreja há 30 anos, mas ele é descrente. Ele não foi convertido ainda. Ele foi transformado ainda. Ele não foi regenerado ainda. Ele não nasceu de novo. Então a esposa tem que ter esse preparo bíblico, escriturístico, para poder lidar com a situação. E eu trago aqui para vocês alguns textos para que possamos fazer aqui uma breve análise, né? Uma breve análise. Isso, eu não separei aqui o texto, eu não separei aqui todos os textos, né? Mas alguns. Eu vou mostrar aqui para você, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6, que diz assim, ó: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum ou se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Como que se ganha sem palavra? Com as obras, com o comportamento, com a vida, né? Com o jeito de agir, de ser, de viver, de conviver com a pessoa. A Bíblia vai dizer: considerando a vossa vida casta, em temor. Eles vão olhar, o marido vai olhar e vai ver ali uma vida casta, uma vida santa, uma vida pura, com temor a Deus, com obediência a Deus, uma pessoa que realmente reverencia o Senhor com as suas práticas de vida, com a sua vida. A Bíblia vai dizer mais: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto,
que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Sara chamava Abraão de Senhor. Tamanha era a reverência, o respeito que Sara tinha pelo seu marido Abraão. A Bíblia vai falar aqui sobre o seu enfeite. O enfeite delas não deve ser aqui no exterior, né? Tá falando do cabelo, de joias preciosas. Isso aqui não significa que a mulher não pode se adornar, né? Existem alguns irmãos que não acreditam que a mulher pode usar uma maquiagem, que ela pode pintar o cabelo, que ela pode passar um esmalte, né? A Bíblia vai falar, irmãos, a questão da lascívia, né? Que vem do grego aseugeia, que significa incitar, né? Ou ser sensual. A Bíblia condena isso, a sensualidade. Mas a Bíblia nunca proibiu ou condenou a mulher por se enfeitar, por se cuidar. A mulher pode ser bela. O que a Bíblia vai tratar, muitas vezes, hoje eu não vou falar de usos e costumes, mas é a respeito do excesso, né? O escritor, às vezes alguns usam o texto, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O escritor, quando fala vaidade ali, a palavra usada para vaidade no hebraico é neblina, uma fumaça, algo passageiro. Então ele está falando, olha, tudo na nossa vida é passageiro, tudo vai passar, né? Essa camisa aqui, ó, ela não vai durar para sempre. Eu não vou durar, né? Se Jesus não me arrebatar e transformar esse corpo aqui, eu vou morrer um dia e a terra vai deteriorar esse corpo, né? Então nós temos que ter consciência. Outra questão, a Bíblia vai falar que Esther, ela se adornou para se apresentar diante do rei. Então nós temos referências bíblicas. A mulher, ela pode ser bela, a mulher pode ser elegante, está ali bem arrumada sem ser sensual. Então o que a Bíblia condena é a sensualidade. Né? Não adianta, a irmã tem que vestir saia. A roupa de mulher é saia. Né? Porque tem texto que fala para a mulher não vestir roupa de homem ou não vestir roupa de mulher. Mas qual era a roupa da época? Qual é a roupa da nossa época? O que a Bíblia vai tratar é que a mulher não deve se afeiçoar como homem, parecer homem, querer ser igual a um homem. O feminismo tem trago muito disso para os dias de hoje, né? Aí nós temos um porém, a irmã tem que usar só saia. Ela vai usar uma saia curta, ela vai sentar, né? É difícil até para a gente congregar, irmãos, se a pessoa não tiver um tipo de... Quando a Bíblia fala para a mulher se vestir com pudor, com modéstia, com decência, né? A Bíblia está falando para a mulher se vestir com lucidez, com timidez, com vergonha. É isso que significa. Então, lucidez porque ela sabe o que ela está fazendo. Então, eu já passei por situações até poucos dias na igreja. Estava dando aula de escola dominical e uma irmã, ela sentou, eu estava olhando para o auditório e eu tive a infelicidade de ver a roupa indecorosa da irmã. Você está olhando ali e eu fiquei extremamente constrangido com aquilo ali. Então, a questão é, a mulher, ela pode ser bela, sem ser sensual. A Bíblia não está condenando aqui a mulher ela se arrumar. Imagina Deus condenar um friso no cabelo, né, o cabelo frisado. Né? Eu conheci um pastor que ele proibia as membras da igreja de fazer uma trança no cabelo.
Então, nós precisamos compreender o texto. A Bíblia está falando aqui que o enfeite, essa mulher tem que se preocupar primeiro, é enfeitar a sua alma. Como que ela vai enfeitar a sua alma? Com boas obras, como falou aqui, ó. Mas o homem encoberto, no coração, no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto e precioso diante de Deus. Ou seja, esse coração, ele é que deve estar vestido, né? O coração sempre fala de mente. Ele deve estar vestido com a roupagem de santidade. Um espírito manso, quieto, não aquela mulher que bate boca, que responde, né? Que sempre tá reclamando de tudo. Às vezes, irmã, às vezes, eu sei que todos nós pecamos e tem homens que, infelizmente, assim como de um lado e do outro, são difíceis. Mas às vezes acaba piorando a situação, você vai ficar murmurando, reclamando. Use essa energia sua para orar. Fica quieta. Tiago vai dizer que aquele que domina a língua, ele pode refrear o corpo inteiro. Ali está falando de santificação, ter domínio próprio, né? Aí tem um texto que vai falar assim, ó, está voltado aqui falando para a mulher, né? A Bíblia diz assim, Provérbios 21:19. É melhor morar em uma terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. A mulher que está sempre reclamando, está sempre brigando. Às vezes o marido chega do trabalho, ele acabou de entrar em casa e todos que trabalham fora sabem como é difícil, né? Até mesmo quem trabalha por conta, porque quem trabalha ele vai ter que se envolver com pessoas, ele vai ter que lidar com o público. Outros trabalham dentro de uma empresa, dentro de um barracão, dentro de um escritório, pressão psicológica, a cobrança ali do encarregado, do líder de equipe, do patrão, né? Às vezes houve desaforos no trabalho, né? Sai triste do serviço, preocupado com alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que está dando errado. E às vezes ele entra dentro de casa. A nossa casa deve ser o nosso lugar de refúgio. A nossa casa deve ser o nosso castelo forte. É a nossa casa. Ele entra dentro de casa e a mulher já começa a reclamar. Ela reclama dos filhos, ela reclama da casa, ela reclama da comida, ela reclama e acaba trazendo um desgosto para o marido de conviver num ambiente desse. Ele vai pensar, é melhor ficar no trabalho. Eu conheço um homem, ele tem idade para ser meu pai. Certa feita, ele desabafando comigo, ele conversando, ele falou, olha, eu trabalho, ele entrava às 8 da manhã e saía 10, 11 horas da noite, quase todos os dias. Quase todos os dias. Ele trabalhava das 8 às 6 para a empresa e depois ele batia o cartão e trabalhava por conta para ele na empresa, prestando serviço para a empresa, mas na produção, né? Melhor assim, na produção. E ele disse para mim, olha, eu não tenho vontade de voltar para casa. Eu trabalho até tarde por causa que eu chego em casa e não tenho alegria. Irmãos, ele só queria, eu convivi com ele, com a família dele, um certo tempo. Ele chegava em casa, ele pegava um pacote de bolacha recheado, sentava ali no sofá, às vezes deitava no sofá e ficava comendo, quieto, quieto. Eu vi isso dia após dia. A esposa sentava do lado e começava a falar, reclamando, e reclamava, e reclamava. E todos os dias que ele estava em casa, era assim. Então ele não tinha prazer de estar em casa. Às vezes, você já parou para pensar que às vezes pode estar acontecendo isso com você? Às vezes você não está percebendo que isso está acontecendo. Ah, mas o meu casamento acabou. O meu marido, ele não gosta mais de ficar dentro de casa. Ele sai, ele demora para chegar. Existe uma questão, irmãos, de adultério, a traição, né? Traição conjugal ali,
ele é incitado. Como pode ser incitado? O cônjuge, ele começa a maltratar, tratar com certa rispidez, às vezes desprezo, ou às vezes isso mesmo, causando ou transformando o ambiente familiar em um ambiente difícil de se ficar, de conviver. E o diabo, ele é especialista em preparar uma pessoa e colocar no cenário. Colocar no cenário. Esses dias um irmão estava me contando a respeito de um colega de trabalho que se envolveu com uma moça no trabalho. Em casa era um inferno com a esposa. Ele ia para o trabalho, a esposa ligava e reclamava. Em casa ele ia procurar a esposa, ela não queria ficar com ele. Eu estou falando aqui já do contato sexual. Ela se afastava toda vez. E ele tentava agradar e a mulher sempre irritada, com raiva. Entrou uma moça nova no trabalho. Eles trabalhando ali, começaram a conversar. A moça estava passando um processo parecido dentro do lar, dentro de casa, com o marido dela. E os dois começaram, então, a se relacionar, a ter um caso amoroso. E isso durou mais do que um ano, os dois nesse relacionamento extraconjugal. E ele falou para uma pessoa no trabalho e disse: olha, tudo o que eu queria ter na minha esposa, que a minha esposa não faz comigo, essa outra faz. Essa outra me respeita, ela se preocupa comigo, às vezes eu estou doente, ela pergunta o que precisa, ela tenta fazer alguma coisa para me ajudar, e ela me dá carinho. Ele reclamou, disse isso. É interessante nós observarmos que muitos casais ficam frustrados porque às vezes o homem, irmãos, ele foi criado, nós estamos vendo aí uma oposição, né? Uma inversão de valores. Mas o homem, ele foi criado para liderar. É só você estudar o livro de Gênesis e ver quando Deus cria o homem, Deus forma o homem. A Bíblia vai dizer em Efésios aqui, ó, eu vou ler para você. Efésios 5, 22 ao 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Se sujeitem a seus maridos como ao próprio Senhor. Se sujeitem como se vocês estivessem se sujeitando ao próprio Senhor Jesus. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. A Bíblia, esse texto que eu li aqui, foi escrito para crentes, para cristãos, não para ímpios. Esse texto foi escrito para uma mulher cristã, uma mulher de Deus. O marido, ele é o cabeça, ele foi criado para ser líder, para liderar. Ele foi criado para poder ser o cabeça. Então, em casa, o marido é o líder. A mulher vai tratar o marido com desprezo. Ela vai bater boca com o marido. Ela vai todos os dias repreendendo o marido. Né? Tem texto que fala sobre isso também. Né? Ela distrata o marido. Ela joga a moral do marido lá embaixo. Aí ele vai querer sair para fora para procurar outra coisa. Depois a mulher vai para a igreja e fala: pastor, eu fui traída. O meu marido me traiu. Mas por que ele traiu? Será que a pessoa, a mulher, a esposa ali, não incitou o marido a sair de casa? Será que não foi isso que aconteceu? Existe, irmãos, a natureza do homem caído está no homem. Às vezes a mulher está provocando, por mais crente que ele seja, irmã, você que está me ouvindo, ela vai incitar, ela vai provocar ele até ele cometer o pecado. Até ele cometer o pecado. Às vezes a irmã faz isso sem perceber. Nós devemos tomar cuidado. Eu fui pregar numa certa igreja, numa certa congregação uma vez,
E eu citei poucos textos desse. E tinha uma missionária lá, ela depois chamou minha esposa, conversou com a minha esposa e falou: olha, eu verdadeiramente estou fazendo tudo aquilo ali com meu esposo. Ou seja, desprezando a liderança do marido. Quando que você não deve obedecer seu marido? Quando ele estiver te incitando ao pecado. Deus, ele é primazia na nossa vida. Se o marido, como líder, está te direcionando a ofender o teu Deus, aí não, é diferente. Você não vai obedecer nesse sentido. Mas a Bíblia aqui está falando no sentido do lar, né, das diretrizes. Ah, mas eu não posso dar palpite em nada? A Bíblia não fala isso. Se a mulher é adjutora, ela é auxiliadora, ela vai conversar, ela vai saber conversar com o marido sem precisar destruir o vínculo conjugal. Vocês vão comprar uma casa, a mensalidade é 2.000, é 3.000, né? Você está vendo que o marido vai fazer uma dívida, ele não vai conseguir pagar, né? Vocês estão com algum projeto juntos, né? Então o marido ele vai administrar, mas não significa que a esposa não pode auxiliar na administração. Outro ponto importante, dentro do lar, muitos maridos não entendem isso, eu quero gravar um outro vídeo falando também. Administração de casa, a esposa que vai olhar ali, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando arroz, feijão, tem que repor, tem que colocar isso. Essa administração do lar é a esposa. A esposa. O livro de Provérbios, nós fizemos a leitura, eu vou voltar aqui e vou ler um texto para vocês, né? É interessante. A Bíblia vai dizer assim, ó, não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Versículo 21 de Provérbios 31. Versículo 22 agora. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Ela se veste bem, ela cuida da sua família, a questão da sua família está bem vestida, está bem cuidada, né? Ela, versículo 26, abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Quando ela vai falar, ela fala com sabedoria. A lei da beneficência, a lei da vida, a palavra que dá vida está na língua dela. Ela é uma mulher poderosa em palavras. Ela é virtuosa. Quando ela abre a boca, sai virtude dos lábios dela. Sai virtude. Isso aqui é a mulher de Provérbios, capítulo de número 31. Né? Ó, está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Ela está atenta ao andamento da casa. É hora do almoço. Opa, hora do almoço. Está próximo. Vou fazer o almoço. Ah, não, ela trabalha fora. É uma família de condições financeiras melhor. Né? O marido trabalha, a esposa trabalha. A empregada, olha, o almoço tem que estar em determinado horário, viu? Pronto. A janta tem que estar em determinado horário, pronto. Ela vai administrar essa questão do lar. É a esposa aqui, ó. A esposa está atenta ao andamento da sua casa. E o que os filhos falam desta mulher? Qual é o tipo de comportamento dos filhos quando eles vão abrir a boca para falar dessa mulher? Aqui está. 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também. E ele a louva. Louvor aqui, irmãos, não é prestar culto à esposa. Não é nesse sentido aqui. Nós temos o louvor a Deus, né? A palavra louvor aqui está relacionada a elogios. O marido elogia ela. O marido, ele está... Eu não vou usar o termo enfeitiçado, né? Porque isso aí não faz parte do cristianismo. Mas ele está tomado, irmãos, de amor por esta mulher. Tudo nesta mulher chama a atenção dele. Ela é uma mulher zelosa. Ela é uma mulher... É por isso que a Bíblia diz que a mulher ela vai ser submissa,
e vai ganhar o marido calada. Se o marido não é alguém de bom comportamento, ela vai ganhar ele calada com boas obras. Porque vai acontecer isso que está aqui, ó, versículo 28. Às vezes algumas irmãs, ela lê, não, eu vou tentar. Aí uma semana, desiste. Ore e insista, acreditando piamente nas Escrituras. Os irmãos do passado, eles acreditavam a ponto de morrer à espada, queimados, torturados por causa das Escrituras. Então acredite piamente. Ore a Deus. Deus vai abençoar. Nós temos visto muitos casamentos se acabando, né? Às vezes por desentendimento. Os irmãos não estão se entendendo, né? Não se compreendem, não conseguem chegar ao mesmo pensamento. Então, nós precisamos observar isso segundo as Escrituras, né? A questão de ficar reclamando dentro de casa. Tem outro texto que vai falar sobre isso, né? Que eu vou citar aqui, que é Provérbios capítulo 27, versículo de número 15, diz assim, ó: o gotejar contínuo em dia de grande chuva é a mulher contenciosa. Oh, perdão, eu li errado aqui. Ó. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. A mulher contenciosa, a mulher contendeira, a mulher briguenta e um gotejar. Você já morou numa casa com goteira? Tá fazendo aquele barulhinho? Às vezes você coloca uma panela e fica tem, tem. Aquilo incomoda. Ele está comparando um barulho que incomoda. Qualquer outro barulho, às vezes tem pessoa que não gosta do barulho de rasgar uma folha de papel. Aquilo gera uma gastura, um transtorno. Aqui ele está falando isso. O transtorno de um gotejar é igualzinho uma mulher rixosa, contenciosa, briguenta. Então, irmã, observa isso, né? Observa essas coisas. Observa, né? Essa questão, o primeiro lugar onde nós vamos observar o fruto de Deus na nossa vida é dentro do lar. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, em diante, até o 20, vai falar sobre os falsos profetas. Que nós conhecemos os falsos profetas pelo fruto deles, porque pelo fruto conhece a árvore. Nós vamos conhecer os crentes cristãos piedosos mesmo, servos e servas de Deus, pelo seu fruto, pela conduta de suas vidas. O que vai demonstrar se ele realmente creu, se ele realmente foi regenerado, se ele realmente foi salvo, justificado, é o seu fruto. A conduta de vida dele, a fé que está viva dentro dele vai produzir boas obras. Tiago fala sobre isso, uma fé verdadeira que produz boas obras. Então isso é importante, né? A Bíblia diz aqui que não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Está lá em Mateus. Então nós devemos observar isso. Não fique com raiva do que eu estou falando. Você pode pensar que mas isso aí é porque era antigamente, hoje é diferente, nós estamos na atualidade. Isso aí é porque na época dos antigos, não. Isso aqui é a lei da criação. Paulo apela para a lei da criação quando ele está falando da mulher, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim, ó: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Primeiro foi criado o homem, depois a mulher. Deus ajustou todas as coisas. Deus colocou todas as coisas em seu perfeito e devido lugar. Então nós devemos observar. E isso também não é aqui brecha para que os maridos humilhem e maltratem suas esposas. Marido cristão. Vou gravar outro vídeo falando sobre o marido também. E outra questão aqui para nós finalizarmos, para o vídeo não ficar extremamente grande, já passa dos 30 minutos, é observarmos todos esses textos que foram citados. Textos da Bíblia, que
que o próprio Deus fala ao nosso coração através deles. Aí nós temos uma citação de João, capítulo 10, versículo 27, o Evangelho de João. João, capítulo 10, versículo 27, a Bíblia diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ou seja, as minhas ovelhas ouvem o que eu falo, e eu conheço elas, e elas me seguem. Ou seja, eu sou conhecido delas também, né? Porque para seguir o bom pastor tem que conhecer ele. E a voz do bom pastor? A Bíblia é a voz do bom pastor. Jesus é o bom pastor. Se ele falou tudo isso aqui, é porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe. Às vezes nós temos um problema grande em questão de se submeter às autoridades. O homem foi constituído como autoridade dentro do lar, dentro de casa. A autoridade. E ele deve agir como autoridade também. Agir como autoridade. Não maltratando, não nesse sentido, mas sendo organizado e correto para cuidar, discipular, prover, proteger, interceder, agindo com sabedoria dentro do seu lar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal e enviar, propagar e divulgar esta mensagem para que muitas outras famílias conheçam a mensagem do Evangelho, a exposição das Escrituras, para que vocês possam e eu possa, todos nós possamos viver melhor, porque a palavra de Deus nos ajuda a viver uma vida melhor e nós precisamos encarecidamente do Senhor. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.